contrário, às vezes a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a se deparar com uma falta, com uma carência, com uma necessidade de estar fazendo coisas, uma inquietude, né? Uma ansiedade, uma agitação. E o que Jesus ensina é a gente se alegrar nele. Então a gente localizar ele dentro de nós e a gente se alegrar com a presença dele em nós. E isso é algo desafiador. Isso não é algo que para nós que estamos aqui nesse mundo natural, né? A gente precisa se treinar a isso, a gente precisa buscar este estilo de vida, tá? Então eu acho essa passagem, né, de Tessalonicenses muito interessante, assim, porque ela quase que como que diz, assim, não é uma provocação, mas ela, sabe, ela me desafia. Eu acho que essa é a palavra, me desafia essa passagem, sabe? Porque além de alegrar-se sempre, né, ainda está dizendo, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, se alegrar sempre, orar constantemente e dar graças em todas as circunstâncias. Tudo que o ser humano definitivamente não está acostumado a fazer. Então é uma passagem, gente, que desafia a todos nós, né? Ela é uma passagem que ela aperta a gente, né? Porque mostra o quanto a gente ainda precisa realmente dar passos, o quanto a gente precisa realmente da graça de Jesus. A gente precisa buscar mais e mais e mais e mais, porque a gente por si só, a gente não vai se alegrar sempre, a gente não vai orar constantemente e muito menos ser grato em toda circunstância. Primeira coisinha que contraria a nossa vontade, a gente já fica desanimado, já fala, ai que saco, poxa vida, que triste, ou se irrita. E aí? A gente quer seguir a Jesus de verdade? A gente quer viver a vontade de Deus? A gente quer fazer do Evangelho nosso estilo de vida? Então a gente precisa levar a sério o que está escrito. Se isso está escrito, é porque isso é possível. Basta que a gente se dedique a isso. Então, qual tem sido, gente? Eu falo isso pra vocês e mais uma vez eu tô falando isso aqui na live, que eu falo primeiro pra mim, pra gente se lembrar mesmo. Felipe, aqui é uma live devocional, querido. Uma live devocional onde eu tô compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha jornada de fé, da minha experiência com a Bíblia. E eu tô trazendo um tema para reflexão que é vida diária. Então, o que é a vida diária com Deus, né? O que é incluir Deus nas nossas decisões, no nosso coração. E aí eu vim com esse texto desafiador que nos provoca, né? Porque ele nos tira da nossa zona de conforto, que está em 1 Tessalonicenses 5. Então a gente precisa, amores, buscar mais e mais e mais a Jesus, porque por nós mesmos a gente não consegue viver a vontade dele 100% do tempo. E é claro que assim, a gente não vai conseguir mesmo, né? Porque aqui nesse mundo, eu penso que a gente está realmente para aprender, estamos como aprendizes, né? Jesus não esperava, pelo contrário, né? Jesus foi perfeito para mostrar para nós que assim, não se culpem, né? Porque eu já agi com perfeição e mesmo assim não fui aceito, fui rejeitado, fui, né, crucificado. Então não se preocupem em ser perfeitos, até porque vocês já são perfeitos. Aos olhos de Deus, aos meus olhos, vocês já são aceitos, já são perfeitos. O que vale é um coração humilde, um coração quebrantado, um coração arrependido. Esse é o mais importante, né? A gente não tem que se preocupar em ser perfeito, tá? Mas a gente tem que buscar a cada dia nos aperfeiçoarmos, sermos coerentes, né? Se a gente fala que a gente quer viver segundo a vontade de Deus, a gente precisa se dedicar a isso. Então, a gente tem que fazer essas reflexões. O quanto eu tenho me dedicado para que nos momentos difíceis eu consiga sentir a alegria que está em Cristo Jesus? Será que nesses momentos difíceis eu estou conseguindo dar graças?
ou não? Eu tô conseguindo ser grata ou não? Às vezes não na hora, mas depois eu consigo, eu faço uma oração, eu consigo tirar uma lição daquilo, eu consigo ter um aprendizado, então eu consigo sentir gratidão. Legal, então você já tá no caminho. Agora, se você é alguém, você lê a palavra, você busca orar, mas você só fala mal das pessoas, você só reclama, você está sempre pensando no pior, você tá sempre com a cara fechada, você tá sempre meio mal-humorada, puxa, aí fica difícil. Porque daí você tá tendo uma vida que não condiz com tudo aquilo que Jesus ensina e com tudo aquilo que está na palavra de Deus. Juliana, eu penso, amor, que você frequenta alguma igreja? Mas eu acho que orar, né? Orar porque todos nós, amores, temos desejos da nossa carne, que são desejos ruins, né? São desejos que nos afastam. Muitas vezes daquilo que Deus tem para nossa vida. Então eu vejo isso assim, às vezes pode ser uma compulsão alimentar, às vezes pode ser um vício alimentar. Por isso que eu, né, inclusive há pouco tempo fiz jejum de açúcar, porque eu queria ver o quanto eu conseguia ter esse domínio próprio. Pra mim, o jejum, gente, não é sobre sacrifício, tá? Até porque eu acho que eu sou nova nessa caminhada, tá? De levar realmente a sério o evangelho de Deus. Então, eu tô super aberta aqui pra vocês, pra outros pontos de vista, mas eu entendo que Jesus já fez todo o sacrifício, né? O maior sacrifício de todos. Então, a gente merece, inclusive, a gente deve usufruir da graça, né, que Jesus nos concede. Então, para mim, o jejum, ele tem o significado não de algo difícil, sacrifício, né, algo sacrificial, não, mas é sobre domínio próprio, sobre o quanto eu consigo matar os desejos da minha carne, o quanto eu consigo dominar, né, esses desejos do meu corpo, essa minha necessidade do corpo. Então, eu penso que o jejum, ele nos ajuda com isso, sabe? A gente conseguir ter esse autocontrole mesmo. Então, todos nós temos muitos desejos, né? Desejos da carne mesmo, desejos que ficam, às vezes, aflorados, né? Às vezes por questões, por gatilhos pontuais, momentos da nossa vida, enfim. Então... a verdadeira liberdade é conseguir dizer não para as nossas vontades. Perfeito, Luiz. Luiz Fernando, você prefere que se chame de Luiz, de Fernando, de Luiz Fernando? Como você prefere? Boa noite, Laura. A Gisele Lima falou, vejo da mesma forma. E a oração. Oração constantemente, como diz aqui. Orar e pedir para que Jesus fortaleça o nosso espírito. Buscar aquilo que vem do Espírito para que a gente possa cada vez estar mais fortes no Espírito. E não deixem de vigiar a mente, gente, os comportamentos também, porque às vezes o Espírito ele tá forte, mas a carne é fraca, né? A gente leu em João esses dias que o Espírito pode estar pronto, mas às vezes a carne fala mais alto, a carne é fraca, então a gente precisa estar é o constante orai e vigiai. Tá? Então é o orar para você fortalecer o Espírito, você estar cheia do Espírito, você estar sensível à voz de Deus, você estar sensível à guiança de Jesus mesmo, ao Espírito Santo de Deus, mas também você vigiar a sua mente, né, os seus comportamentos, como você tem agido. Então a gente tem que estar sempre nessa postura assim, de que os nossos comportamentos estejam alinhados àquilo que a gente está sentindo de guiança dentro de nós, né? A voz mesmo, a guiança da voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Hábitos que devem ser diários: jejum, oração e leitura da Bíblia. Perfeito, Gisele. Eu ainda não faço o jejum frequente, tá, gente? Eu ainda não consegui fazer jejum frequentemente, até porque eu nem sei como que seria, né, com questão, assim, de saúde mesmo. Acho que a gente, né, quando fala em jejum, a gente tem que entender melhor, tem que ter um certo cuidado, né? Por exemplo, eu fiquei um mês sem consumir açúcar, eu até emagreci.
Então, assim, por exemplo, né, eu já fiz também jejum intermitente, me sentia muito bem fazendo, mas eu fiz por questões de saúde mesmo, que foi recomendado, na época eu ainda nem tava, né, nem era convertida, digamos assim, e eu fiz o jejum intermitente e funcionou muito pra mim, foi ótimo, mas eu também emagreci bastante. Então, quando eu tô mais pesado, pegando mais pesado na academia, eu tento dar uma maneirada nos jejuns, então eu não jejuo frequentemente, mas eu fiz esse jejum de açúcar e pra mim foi ótimo, porque esse vício, né, não só a vontade da carne, né, mas também o vício da mente. Então, às vezes você tem aquele hábito de você almoçou, você jantou, você come um docinho, né? Às vezes a pessoa é com vício de cigarro. Eu ainda tenho, por exemplo, o vício do café, gente. Eu não consigo começar o meu dia sem tomar café. Tipo, até consigo, já às vezes acontece. Esses dias mesmo, eu não sei onde, eu até postei, né, pra vocês. Falei, nossa, gente, já era tarde, eu não tinha tomado café ainda. Mas, assim, pra mim é difícil. Não é uma coisa que eu conseguiria, eu acho, ficar, assim, muitos dias, né? Então, é aos pouquinhos, gente. Aos pouquinhos a gente vai realmente progredindo, aos pouquinhos nós vamos, né, dando passos. Mas o mais importante sempre é realmente esta relação espontânea com Jesus. Eu penso que nada agrada mais a Ele do que um coração espontâneo, do que um coração genuíno, do que um coração com sede dele, sabe? Um coração com vontade dele. Então, às vezes a gente fica olhando tanto, né, para essas coisas, assim, para as regras, e a gente se esquece do principal, que é um coração quebrantado, um coração genuíno, né? Um coração com vontade de aprender mais, vontade de viver mais.